It's my great pleasure to be in Portugal this evening and to have this opportunity to address you this evening. Então é o meu grande prazer estar em Portugal esta noite, ao pé dos irmãos, e compartilhar convosco a palavra de Deus. Amém. This evening I am going to speak about one of the greatest works of the Holy Spirit. Então esta noite eu vou falar acerca de uma das maiores obras feitas pelo Espírito Santo. The new birth. Novo nascimento. Amém. And that subject is especially treated in John chapter 3. E esse assunto é de forma especial tratado em João capítulo 3. So Nuno shall read John 3, 1 to 21. Então eu irei ler João capítulo 3 e versículos 1 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É aqui a leitura da palavra, que o Senhor abençoe esta leitura. Can you hear me? Vocês conseguem ouvir-me? The nature of the new birth can be explained by 5 biblical figures. Então a natureza do novo nascimento pode ser explicada através de 5 figuras bíblicas. First, the new birth is being born again, or being begotten again. Primeiro, o novo nascimento é, de forma simples, um novo nascimento ou uma nova geração. The new birth is the beginning of spiritual life, just as your earthly birth was the beginning of your earthly life. O novo nascimento é o começo de uma nova vida, uma vida espiritual, assim como o vosso nascimento físico é o início de uma vida física. The new birth is the implanting into a person the life of heaven. O novo nascimento é a implantação no coração de uma pessoa
uma nova vida do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. This is the life which the Bible everywhere calls eternal life, everlasting life, or simply life. E esta é uma vida que a Bíblia chama de vida eterna, vida de eternidade ou simplesmente vida. This receiving of new, spiritual, eternal, everlasting, heavenly life is called the new birth, and being begotten or begotten again or regeneration. Este recebimento da nova vida espiritual, eterna, sem fim, é chamado de novo nascimento. Ser gerado, ou gerado de novo, ou ainda regeneração. When Jesus said to Nicodemus, "You must be born again," he meant Quando Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, ele queria dizer, Nicodemus, you need a new birth. You need new life from heaven. You need to be begotten by God. Nicodemos, tu precisas de um novo nascimento, uma nova vida, uma vida nova do céu. Tu precisas ser gerado por Deus. Second, the new birth is the sinners receiving a new heart, a heart which loves God. Em segundo lugar, o novo nascimento é o pecador recebendo um novo coração, um coração que ama a Deus. Ezekiel describes this as a spiritual heart transplant. Ezequiel descreve isto como sendo um transplante de coração espiritual. God takes away the stony heart and replaces it with a heart of flesh. Então Deus tira do homem um coração de pedra e o substitui por um coração de carne. In so doing, God puts His Spirit within a man and causes him to walk in His commandments. E ao fazer isso, Deus põe o seu espírito dentro do homem e faz com que esse homem ande nos seus mandamentos. Aleluia. Here's Ezekiel 36, 26 and 27. E aqui lemos em Ezequiel 36, do versículo 26 a 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. The result of this spiritual heart transplant is that a man has a heart which loves God. Então o resultado desse transplante espiritual de coração é que Deus faz com que o homem tenha um coração que ama a Deus. A heart which is responsive to God. Um coração que é responsivo, reativo a Deus. And which begins to keep God's commandments. E que começa por cumprir, começa a cumprir os mandamentos de Deus. Ezekiel says that God causes someone to keep His commandments. Então Ezequiel diz que Deus causa alguém para começar a guardar os seus mandamentos. When Jesus said to Nicodemus, "You must be born again," He meant Quando Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, ele queria dizer, Nicodemus, you need a new heart. Nicodemos, tu precisas de um novo coração. You need God to take away your stony heart and give to you a heart of flesh. Nicodemos, tu precisas que Deus retire de ti o teu coração de pedra e que Deus coloque dentro de ti um coração de carne. Third, new birth is the breathing of life into a person who is spiritually dead. Em terceiro lugar, o novo nascimento é o sopro da vida espiritual de Deus em alguém que está espiritualmente morta. A kind of spiritual resuscitation or spiritual resurrection. Um tipo de ressuscitação espiritual ou ainda de uma ressurreição espiritual.
Ezekiel describes it as a valley of dry, dusty, dead bones. Ezequiel descreve isso como sendo um vale de ossos mortos, secos, poeirentos. God breathes upon those bones and they receive life. E Deus sopra sobre esses ossos e eles recebem vida. Ezekiel 37, 3-6. E assim lemos em Ezequiel 37, 3 a 6. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ezekiel describes it elsewhere as a dead, stillborn child polluted in its blood. E o próprio profeta Ezequiel ainda descreve noutro lugar como sendo um morto, um bebê nado morto, envolvido, poluído no seu próprio sangue. That child is loathed or hated by men and cast out into the open field. E essa criança é desprezada ou odiada pelos homens e atirada em campo aberto. God saw her, God had pity upon her, and God said, live. Deus vê, Deus tem piedade dela e Deus diz: vive. And she lived. E ela vive. Ezekiel 16, 4-6. Ezequiel 16, versículo 4 a 6 diz assim: E quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas, nem se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti. Antes foste lançado em pleno campo pelo nojo da tua pessoa, no dia em que nasceste. E passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e disse-te: ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estejas no teu sangue, vive. When Jesus said to Nicodemus, you must be born again, he meant, quando Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, ele queria dizer: Nicodemus, you are dead. Nicodemos, tu estás morto. Spiritually dead. Espiritualmente morto. Dead in sin. Morto em pecado. As dead as dry bones. Tão morto como ossos secos. As dead as a stillborn child. Tão morto como um bebê nado morto. God must breathe life into you so that you live. Deus precisa soprar vida em ti de modo a que tu possas viver. Aleluia. Fourth, the new birth is a radical change in the center of a man's being. Em quarto lugar, o novo nascimento é uma mudança radical no âmago do ser humano. The result is that he who was natural becomes spiritual. O resultado é que aquele que era natural torna-se espiritual. And he who was evil and fruitless becomes fruitful. E aquele que era mau e infrutífero torna-se frutífero. Jesus describes this in John 3, verse 6. E Jesus descreve isso em João 3, versículo 6, no texto que nós lemos. Flesh produces flesh. Carne produz carne. Spirit produces spirit. Espírito produz espírito. And the New Testament makes this contrast between sinful flesh and godly spirit. E a Escritura faz este contraste entre a carne pecaminosa e o espírito piedoso. The flesh is the weak, sinful, fallen nature of man. A carne é a parte do homem que é fraca, pecaminosa e caída na natureza humana.
All the achievements of man are flesh. Todos os feitos do homem são vitória. São carne. And as flesh, man cannot please God. E como são carne, o homem não pode agradar a Deus. Romans 8, 5-8. Vamos ler Romanos 8, versículo 5 a 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Quanto à inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Jesus uses the figure of a tree in Matthew. Jesus usa ainda a figura de uma árvore no Evangelho de Mateus. There are two kinds of trees, E há duas espécies de árvores: good trees boas árvores and evil trees. e más árvores. Good trees produce good fruit. Boas árvores produzem bom fruto Evil trees produce evil fruit. e árvores más produzem maus frutos. For an evil tree to produce good fruit, Para que uma árvore má possa produzir bom fruto, you must first make the tree good. você precisa primeiro fazer com que essa árvore seja boa, se faça boa. In the new birth, God makes an evil tree into a good tree, which then produces good fruit. Então, no novo nascimento, Deus pega a árvore má e a torna uma árvore boa, de modo a que ela possa produzir bons frutos. Matthew 7, 17-20, and Matthew 12, 33. Mateus 7, dos versículos 17 a 20, e vamos ainda em Mateus 12, no versículo 33. Mateus 7, 17 a 20. Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Em Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. When Jesus said to Nicodemus, "You must be born again," he meant, Então, quando Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, ele queria dizer: Nicodemus, you are of the flesh. Nicodemos, tu és da carne. You must be made spiritual by a new birth. Tu precisas ser tornado espiritual por um novo nascimento. Nicodemus, you are an evil tree. Nicodemos, tu és uma árvore má. You must be made into a good tree by a transformation within you. Tu precisas ser mudado para seres uma árvore boa através de uma transformação no teu interior. Fifth, the new birth is the circumcision of the heart. E em quinto lugar, o novo nascimento é a circuncisão do coração. Physical circumcision is a sign of a spiritual reality. A circuncisão física é uma figura de uma realidade espiritual. Colossians 2 verse 11 calls it the putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Colossenses 2:8 chama de despojo do corpo dos pecados da carne pela circuncisão de Cristo. Romans 2:29 also describes this. E Romanos 2:29 também descreve isto. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. The idea is of the cutting away of the sinful flesh by the blood of Jesus Christ. E a ideia é o cortar fora a carne pecaminosa pelo sangue de Cristo. The Jews often boasted in their circumcision.
Então, os judeus vangloriavam-se com frequência na sua circuncisão. But the prophets often condemned them for being spiritually uncircumcised. Mas, por outro lado, os profetas os condenavam frequentemente porque eles eram incircuncisos espiritualmente. For example, Jeremiah 6, verse 10. Por exemplo, Jeremias 6, versículo 10. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Jeremiah 9, verse 26. Jeremias 9, versículo 26. Toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Stephen cries, E Estevão clama: ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. But God promised to circumcise the heart of His people and their seed, their elect children. Mas Deus prometeu circuncidar o seu povo e a sua semente, os seus filhos eleitos, nos seus corações. Which means He promised to cut away the sinful flesh of His people and give them in principle the life of holiness. Então, o que significa que Ele promete cortar fora a carne pecaminosa e lhes dar o princípio da santidade. He promises that in Deuteronomy 30, verse 6. E Ele promete isso em Deuteronômio 30, versículo 6. E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor de todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. When Aleluia. Jesus said to Nicodemus, you must be born again, He meant Então, quando Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, Ele queria dizer: Nicodemus, you are uncircumcised in ears. Nicodemos, tu és incircunciso nos teus ouvidos, You cannot hear. tu não consegues ouvir. You are uncircumcised in your heart. Tu és incircunciso no teu coração, You cannot believe. tu não consegues crer. God must circumcise your heart, Nicodemus, so that you love God. Deus precisa circuncidar o teu coração, Nicodemos, para que tu possas amar a Deus. From these 5 figures which I have described, we see that the new birth is God's work. Então, a partir destas 5 coisas que nós acabamos de ouvir, nós podemos ver que o novo nascimento é uma obra divina, uma obra de Deus. Man plays no part in it. E o homem não participa em nada nesta obra. The new birth is produced by almighty power. Então, o novo nascimento é produzido pelo poder todo-poderoso. None but God can give life. Ninguém, a não ser Deus, pode dar vida. Aleluia. None but God can resurrect from the dead. Ninguém, a não ser Deus, pode ressuscitar dos mortos. Just as you did not cause, Tal como você não causou, will, não quis or cooperate in e nem cooperou com in your physical birth, o seu próprio nascimento físico, so you do not cause, will, or cooperate in your new birth. assim também você não pode causar, cooperar, nem querer o seu nascimento espiritual. You cannot give yourself a new heart. Você não se consegue dar a si mesmo um novo coração. You cannot circumcise your heart. Você não consegue circuncidar o seu próprio coração. You cannot resurrect yourself from the dead. Você não pode ressuscitar-se a si mesmo dos mortos. Only God can do that. Somente Deus pode fazer isso. Aleluia. You cannot even desire it. E você não pode nem sequer desejar isso. In the new birth, then, we are passive. Então, no novo nascimento, nós somos passivos. We do not act. Nós não agimos. We are acted upon. Nós somos acionados por alguém. That's the difference between active verbs and passive verbs.
E essa é a diferença entre verbos ativos e verbos passivos. God begets, active. Deus gera, ativo. The sinner is begotten, passive. O pecador é gerado, passivo. Therefore, the must of the new birth is not the must of what we must do. Então, portanto, o necessário do novo nascimento não é o necessário daquilo que nós precisamos fazer, But the must of what God must do in us. mas o necessário daquilo que Deus precisa fazer em nós. When Aleluia. Jesus said to Nicodemus, "You must be born again," Quando Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, he did not mean, ele não queria dizer, Nicodemus, I am going to give you Nicodemos, eu vou te dar 4 spiritual laws 4 leis espirituais. you must follow to be born again. Tu precisas seguir elas de modo a nascer de novo. He did not say, Nicodemus, Ele não queria dizer, Nicodemos, I am going to give you eu vou te dar instructions instruções on how to be born again. em como tu nasceres de novo. He meant, Nicodemus, if you are ever to be saved, Ele queria dizer, Nicodemos, de modo a que alguma vez tu chegues a ser salvo. if you're ever to see the kingdom of God, Se alguma vez tu chegares a ver o reino de Deus, if you're ever to enter into the kingdom of God, se alguma vez chegares a entrar no reino de Deus, this is what must happen to you. é isto que é preciso que aconteça contigo. If that is true, E se isto é verdade, the following statements concerning the new birth are false. as seguintes declarações no tocante ao novo nascimento são falsas. The new birth is something which God does for man when he is willing to yield to him. O novo nascimento é algo que Deus faz pelo homem quando ele está querendo render-se a Ele. False. Falso. All you have to do to be born again is to repent and believe. Tudo o que tens que fazer para nasceres de novo é arrepender-te e creres. False. Falso. To be born again, you must ask Jesus to be your Savior. Para nasceres de novo, tu precisas pedir a Jesus para ser o teu Salvador. False. Falso. To be born again, you must ask God to give you new life. Para tu nasceres de novo, tu precisas pedir a Deus que te dê uma nova vida. False. Falso. God will give you the new birth if you are willing to accept it. Deus te dará um novo nascimento se tu estiveres ou quiseres aceitá-lo. False. Falso. If you pray the sinner's prayer, you will be born again. Se orares a oração do pecador, tu nascerás de novo. False. Falso. If you ask Jesus into your heart, you will be born again. Se você convidar Jesus para o seu coração, irás nascer de novo. False. Falso. All of these ideas are false E todas estas ideias que nós acabamos de falar aqui são falsas, because they teach porque elas ensinam that man must do something to be born again. que o homem precisa fazer alguma coisa para nascer de novo. But he cannot. Mas ele não pode. God alone does it. Somente Deus é capaz de fazer isso. Aleluia. The positive teaching then is found in John 3 verse 8. Então, o ensino positivo é apresentado pelo próprio Senhor Jesus Cristo em João 3, versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus here is not speaking about the strength of the wind. Jesus não está aqui a falar acerca das forças do vento.
so that sometimes the wind is like a gentle breeze, De modo que algumas vezes o Espírito é uma brisa gentil, suave, and other times like a mighty hurricane. e noutras vezes é como um poderoso furacão. He is speaking rather of the freedom of the wind. Ele, ao contrário disto, está a falar aqui da liberdade do vento, The sovereignty of the wind, da soberania do Espírito, the sovereignty of the Spirit of God. da soberania do Espírito de Deus. The wind blows where it wills. O Espírito assopra aonde Ele quer. The Spirit blows where He wills or where He wants to. E o Espírito assopra onde Ele quer ou por onde Ele quer. The Spirit wills to give the new birth to someone. Se o Espírito quer dar um novo nascimento a alguém, He does so. Ele faz isso. None can stop Him. Ninguém pode impedi-lo. None can say to the Spirit of God, Ninguém pode dizer ao Espírito de Deus: you must give the new birth to everyone. tu precisas dar um novo nascimento a todas as pessoas. You must give the new birth to this one or to that one. Tu precisas dar um novo nascimento a esta pessoa ou àquela pessoa. The Spirit gives the new birth to whomsoever He wants to. O Espírito dá um novo nascimento a todo aquele que Ele quer. And the Spirit never works independently from Christ who sends Him. E o Espírito nunca opera independentemente de Cristo que o envia, Or from the Father who sends Christ. ou ainda do Pai que envia Cristo. The Spirit then gives the new birth to those whom God the Father and God the Son choose to give it. Então o Espírito dá um novo nascimento àqueles que Deus o Pai e Deus o Filho escolheu dar. This means E isto significa that the power of the Holy Spirit in giving the new birth que o poder do Espírito Santo em dar o novo nascimento does not depend upon the will of man. não depende da vontade do homem. The Holy Spirit, the Almighty Holy Spirit, O Espírito Santo, o todo-poderoso Espírito Santo, cannot be thwarted or stopped by man. não pode ser frustrado ou impedido pelo homem. So how then does the holy or the new birth happen? Então, como é que acontece o novo nascimento? The new birth is impossible for man. O novo nascimento é impossível ao homem. Jesus makes that very clear in John 3. E Jesus torna isso bastante claro em João 3, Verse 6. verso 6. O que é nascido da carne é carne. What do you expect from a sinner but sin? O que você espera de um pecador a não ser pecado? Job put it this way in chapter 15, verse 16. E Job põe assim desta forma em Job capítulo 15, versículo 16. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe iniquidade como a água. And Jeremiah wrote in chapter 13, 23, E Jeremias escreve no capítulo 13, versículo 23: porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? John 3, 19 and 20 say that men loved darkness rather than light. E João, capítulo 3, do versículo 19 a 20, diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Then Jesus adds, everyone that doeth evil hates the light. Depois Jesus acrescenta, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, Neither cometh to the light. e não vem para a luz. Sinners, you and I by nature
Pecadores, eu e você, por natureza, hate the light odiamos a luz and will not come to the light. e não vimos para a luz. But you say, but I came to the light. Mas você diz, mas eu vim para a luz. Then you dare contradict the Lord Jesus in verse 21. Então você se atreve a contradizer o Senhor Jesus no versículo 21. He says that none come to the light, Ele diz ali que ninguém vem para a luz, except verse 21, exceto o versículo 21, those whose deeds are wrought in God. aqueles cujas obras são feitas em Deus. Aleluia. If you have come to the light, Se você veio para a luz, which means if you have come to Jesus in true faith, que significa que você veio para Jesus Cristo com verdadeira fé, it is because God caused you to come. é porque Deus causou-te a tua vinda a Ele. And now you do truth. E agora tu fazes verdade. Your Aleluia. coming was wrought in God. A sua vinda foi produzida por Deus. So praise Him. Então louvem-no. Aleluia. It is impossible for man because without it he cannot see or enter the kingdom of God. O novo nascimento é impossível ao homem, porque sem isso é impossível ele ver o reino de Deus. God only gives this new birth because of the work of Christ. E Deus dá apenas, somente dá o novo nascimento por causa da obra de Cristo. I'll explain the connection between the new birth and the cross. E eu explicarei a relação entre o novo nascimento e a cruz. Man has broken God's law. O homem quebrou a lei de Deus. Man has no right to life. O homem não tem direito à vida. If God gives sinners life E se Deus dá aos pecadores a vida, without satisfaction of His justice, sem satisfazer a sua justiça, He would deny Himself ele se negaria a si mesmo and not be God. e não seria Deus. And that explains Jesus' words in verses 14 and 15. E isso explica Jesus nos versos 14 a 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. That word that in verse 15 expresses purpose. Então essa palavra, ou essa expressão para que, no verso 15, expressa propósito. To see the purpose, we turn to the Old Testament. Então, para vermos o propósito, nós temos que ir ao Velho Testamento. In Numbers 21, the Israelites were traveling through the wilderness. Em Números capítulo 21, os israelitas estavam andando no deserto And they complained about God's provision. e queixaram-se acerca da provisão de Deus. God was angry with the Israelites, E Deus se irou contra os israelitas and He sent serpents to bite them, e enviou serpentes para os morder. and many died. E muitos morreram. God told Moses to make a serpent of brass E Deus disse a Moisés para fazer uma serpente de bronze and lift it up upon a pole. e a levantar numa estaca. And everyone who looked to the serpent would live. E todo aquele que olhasse para essa serpente viveria. Now in John 3, Jesus takes the same figure of the serpent. E agora Jesus aqui em João 3 pega a mesma figura da serpente, In order for God's people in the Old Testament to have life, que de maneira a que o povo do Velho Testamento, em ordem para ter vida, they had to look at the serpent. tinham que olhar para a serpente. Now says Jesus, the Son of Man must be lifted up. Agora diz Jesus, o Filho do Homem tem que ser levantado. He must be lifted up upon a cross. Ele tem que ser levantado sobre uma cruz.
he must be lifted up too in his exaltation, Ele tem que ser levantado para a sua exaltação, in his resurrection and ascension into heaven, na sua ressurreição e ascensão para o céu, so that de modo que whoever believes in him should not perish but have eternal life. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. On the cross, then, Jesus earned life for all his people. Então, ali na cruz, Jesus alcançou o direito à vida eterna para todo o seu povo. Aleluia. And because of his resurrection, he now has the power to bestow that life. E agora, por causa da sua ressurreição, ele tem o poder para dar essa vida. Now the question is this: E agora a questão é esta: how does a sinner come into possession of that life? como é que um pecador pode tomar posse dessa vida? That life which Jesus earned on the cross Essa vida que Jesus alcançou, ganhou na cruz and bestows by the power of his resurrection. e dá pelo poder da sua ressurreição. And the common answer is this: E a resposta normal, comum, é esta. a person receives this life Uma pessoa recebe esta vida by believing ao acreditar or by accepting Jesus into his heart. ou ao aceitar Jesus no seu coração. And many say, E muitos dizem, it says in verses 15 and 16, whosoever believeth. que está escrito no verso 15 e 16, para todo aquele que nele crê. So all you have to do to be born again is to believe. Então tudo aquilo que você precisa fazer para nascer de novo é crer. But the words, whosoever believeth, do not refer to what a man must do to be born again, Mas as palavras aqui, para todo aquele que nele crê, não significa aquilo que o homem precisa de fazer para crer, but they are a description of one who is already. mas são uma descrição daqueles que já são nascidos de novo. The relationship then is this: Então a relação aqui é esta. faith is not the cause of the new birth, A fé não é a causa do novo nascimento, but faith is the fruit of the new birth. mas a fé é o fruto do novo nascimento. Aleluia. And that is very easy to prove. E isso é muito fácil de se provar. One who is born again cannot believe. Alguém que não é nascido de novo não consegue acreditar. He cannot believe because he is flesh. E ele não pode acreditar porque ele é carne. And believing is a spiritual activity. E acreditar é uma atividade espiritual. He cannot believe because he hates the light. E ele não pode acreditar porque ele odeia, detesta a luz. And believing is coming. E acreditar é vir para a luz. He cannot believe because he has a heart of stone. E ele não pode acreditar porque tem um coração de pedra. He cannot believe because he is a dead, dry bone at an evil tree. E ele não pode acreditar porque ele uns ossos secos e mortos. E também uma árvore má. He cannot believe because he is uncircumcised in his heart. E ele também não pode acreditar porque ele é incircunciso de coração. And he is spiritually dead. E é um morto espiritual. Now, if a sinner can believe, Agora, se um pecador pode acreditar can experience true sorrow over his sin, e pode experimentar verdadeiro arrependimento pelo seu pecado, can repent, pode se arrepender, can love God, pode amar a Deus and can turn to Christ for salvation e pode tornar-se para Cristo, para a salvação, without the new birth, sem um novo nascimento, what in the world does he need the new birth for? então para que ele iria precisar de nascer de novo? A man can do all of these things, Se o homem fosse capaz de fazer todas estas coisas,
He has exhibited all the signs of life. Ele já tinha exibido todos os sinais de vida. Exercised spiritual sight. Ele já tinha exercitado a visão espiritual. He has exercised spiritual hearing. Ele já tinha exercitado a audição espiritual. He has exercised spiritual walking towards Christ. E ele já tinha exercitado caminhar espiritual para Cristo. He has exercised spiritual hunger. Ele tinha exercitado fome espiritual e sede espiritual. All without being spiritually alive. E tudo isso sem estar vivo espiritualmente. And worse, E ainda pior, God is robbed of His glory Deus é roubado da sua glória. because the new birth is no longer the almighty work of God, Porque o novo nascimento já não é a obra exclusiva do Todo-Poderoso, but the work of weak, sinful man. mas uma obra de uma pessoa fraca, pecaminosa, uma criatura, um homem. So this brings us to our final question. E isto nos traz a nossa última pergunta. How can we know that we have been born again? Como é que nós podemos saber que nascemos de novo? Think of a newborn baby. Pensem num bebê nascido de novo. How do you know it's alive? Recém-nascido, peço desculpa. Como é que vocês sabem que ele está vivo? It cries for its mother. Ele chora pela sua mãe. It craves milk. Ele procura o leite. How do you know you're alive today? Como é que você sabe que está vivo nesta noite? Do you remember your physical birth? Você lembra-se do seu nascimento físico? How do you know you had a physical birth? Como é que você sabe que teve um nascimento físico? Because you show signs of physical life. Porque você mostra sinais de uma vida física. Your heart is beating. O seu coração bate. You're breathing. Você respira. And spiritual life is the same. E na vida espiritual é a mesma coisa. Spiritual life shows itself. A vida espiritual mostra-se a si mesmo. And it shows itself by faith. E mostra-se pela fé. It shows itself in a faith which clings to Jesus Christ and finds all of its salvation in Jesus Christ. Mostra-se na fé que se agarra a Jesus Cristo e que tem todas as suas esperanças de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Do you believe in Jesus Christ for all of your salvation, for the forgiveness of all of your sins? Você acredita em Jesus Cristo para toda a sua salvação e para o perdão de todos os seus pecados? Aleluia. Evidence of spiritual life. Isso é a principal evidência de vida espiritual. Aleluia. Is a man's faith not very strong? Se a fé de um homem não é muito forte, He is still alive. ele ainda está vivo. A man may have labored breathing Um homem pode ter dificuldade em respirar or a weak pulse, ou um pulso fraco, but he's still alive. mas ainda está vivo. Remember the Israelite in the wilderness. Lembrem-se dos israelitas no deserto. Was his faith weak, A sua fé era fraca, mixed with much fear and unbelief? misturada com muito medo e incredulidade. He looked at the serpent and lived. Mas olhou para a serpente e viveu. Looking there gave him life. Olhar para ali deu-lhes vida. Looking anywhere else was fatal. E se olhassem para qualquer outro lugar, seria fatal. Looking at his wounds did not help. Se olhassem para as suas próprias feridas, não iria ajudar. Looking at other people was no good. Se olhassem para as outras pessoas, também não iriam ter ajuda. He looked at the serpent on the pole. Mas olharam para a serpente que estava erguida. And there is no point looking at your sins E também não faz sentido vocês olharem para os vossos pecados or other people. ou para as outras pessoas. Look to Christ. Olhem para Cristo. Aleluia. You cannot give yourself life. Você não é capaz de dar a si mesmo a vida.
You cannot even desire life. Você nem sequer é capaz de desejar a vida. But you can know Mas você pode saber that God has planted life into you. que Deus plantou a vida em si. Aleluia. A new heart will never be hidden. E um novo coração nunca ficará escondido. Its first and most fundamental activity A sua primeira e atividade fundamental is to look to Christ. é olhar para Cristo. Believe in Him Acreditar nele and to experience the forgiveness of sins. e experimentar o perdão dos pecados. Aleluia. The new birth, Isto é o novo nascimento. the almighty power of God, O poder todo-poderoso de Deus. a wonder of God's grace, Uma maravilha da graça de Deus. without the work of man. Sem a obra do homem. Praise God for it. Louvado seja o Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória.